Bom dia, dia bom, simbora galera, vamos se conectar com o Altíssimo, Senhor, entramos na Tua presença, Pai, para Te agradecer, Jesus, por mais um dia abençoado, obrigada, Jesus, por esse dia abençoado, obrigada, Jesus, pela casa abençoada, obrigada, Jesus, pela saúde, obrigada, Jesus, pela família, obrigada, Jesus, pela prosperidade, obrigada, Jesus, pela fartura. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Nós te amamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Obrigada, Jesus, por nos amar nos mínimos detalhes. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em nossas vidas. Deus é maravilhoso, só a Deus toda honra e toda glória. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Jesus, pelas contas pagas com sucesso e a sobra de dinheiro. Obrigada, Jesus, pelo meu canal monetizado. Obrigada, Jesus, pela paz, pelo amor, pela prosperidade, pela fartura, pelo dinheiro ganho inesperado. Obrigada, Jesus, por nos abençoar, realizando nossos sonhos. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos multiplicadas. Obrigada, Jesus, por, através de nós, abençoar outras pessoas. Obrigada, Jesus, por tudo. Nós te amamos, nós te agradecemos e nós te louvamos. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, que o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim, como Zaqueu eu quero subir, o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção. Para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a Tua paz. Largo tudo para Te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura e sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Deus vai fazer o milagre que nós tanto almejamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E vamos à palavra de Deus, e vamos à palavra do Senhor Jesus. Vamos de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o ministério da reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós palavra de reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus nos rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez o pecado por nós, para nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos ao entendimento da palavra do Senhor. Ao temor do Senhor. Quando amamos e consideramos uma pessoa, fazemos tudo o que está ao nosso alcance para demonstrar sua importância para nós. Recebemos de bom agrado suas palavras e ensinamento, e nos importamos com que ela se importa. Por isso fazemos escolhas, renúncias somente para lhe agradar.
É assim também que agimos quando tememos a Deus. Consideramos acima de tudo em nossa vida. Não por medo do inferno, nem por ameaças ou imposição, mas por reverência do profundo respeito. Afinal, quem teme a Deus não o considera um ser autoritário, e sim um senhor da vida da criação. Aos que gloriam na aparência, as pessoas avaliam umas às outras pelo que vêm. Logo considera apenas o exterior, como vestuário, comportamento, maneira de falar, palavra, instrução, experiência e sucesso. Porém, somente Deus conhece as reais motivações que cada um carrega no seu íntimo. Paulo tinha o desejo sincero de despertar nas pessoas a fé no Senhor Jesus. Ele dedicava sua vida ao Evangelho e para isso prezava qualidades como sinceridade, boa consciência e humildade. Já os falsos mestres eram facilmente identificados, pois valorizavam posição, talentos pessoais, vantagem e poder. Tudo isso também há no coração malicioso e hipócrita daqueles que aparentam servir a Deus. Na realidade, buscam servir a si mesmos. Nova criatura. Só é unido e possui afinidade plena com o Senhor Jesus, aquele que tem natureza espiritual, ou seja, que nasceu de Deus. Se isso não aconteceu, essa pessoa é carnal, pois ainda carrega a imagem de Adão, ou seja, do velho homem em si. Ser nova criatura significa o seu interior estar transformado e elevado para um novo nível de excelência, que é o divino. Isto é, quem nasceu de novo não é reformado para ficar melhor. Pelo contrário, dentro de si ocorre uma alteração profunda, iniciada com um sincero arrependimento dos seus pecados. Os antigos padrões, pensamentos e ideologias, antes considerados em suas escolhas, são totalmente removidos, e novos conceitos provenientes do alto passam a ser introduzidos em sua mente. A partir daí, essas pessoas adotam novos princípios e objetivos. Com isso, suas atitudes, seu comportamento são modificados substancialmente. As coisas velhas passam a dar lugar a uma nova vida. Quando duas pessoas se desentendem, precisam se reconciliar para se reaproximar. Esse foi o caso entre o ser humano e Deus. Desde que Adão pecou, o homem se separou do Altíssimo. E não o inverso. O ser humano provocou inimizade com o Senhor e se distanciou dele, mas por si mesmo não conseguiu resolver o problema. Deus eterno foi a parte ofendida, pois recebeu a afronta do pecado. Contudo, foi quem teve a iniciativa para a reconciliação. Ele enviou seu próprio Filho para vir até nós, pecadores. O Senhor Jesus morreu para pagar nossas dívidas e restaurar nossa comunhão com o Pai. Dessa forma, só se mantém afastado do Altíssimo quem despreza o sacrifício do Salvador e não tem amor e nem nele pela sua palavra. Embaixadores da parte de Cristo. Embaixador é alguém revestido de autoridade que representa em outro lugar um poder de reconhecidamente soberano. O próprio Senhor Jesus foi o embaixador de Deus neste mundo. Isto é, ele nos mostrou de forma perfeita aquele que o enviou, ou seja, o Pai. Ao subir aos céus, o Salvador também elegeu seus servos como seus embaixadores. Portanto, para cumprirmos fielmente essa honrosa tarefa, temos que nos atentar à conduta do Supremo Embaixador, que cumpriu estritamente as instruções do Pai e buscou promover a honra e os interesses dele. Além disso, se ateve na importância da missão de levar o ser humano ao Evangelho, a fim que ele se reconciliasse definitivamente com Deus.
fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor Jesus, puro e santo, nasceu de uma mulher pecadora e recebeu a natureza humana semelhante à dos pecadores. Além do mais, foi tratado como alguém sem nenhum valor na sua época. Mesmo com tudo isso, o Filho de Deus se manteve neste mundo, sem nenhum pecado, porém na sua morte as transgressões, as maldades, as corrupções de todos os homens em todas as gerações foram lançadas nele. Como juiz, o Altíssimo condenou à morte o seu próprio Filho, ou seja, para que pudéssemos ser justos aos seus olhos. Deus tratou o Senhor Jesus como culpado e pecador. Por isso nós temos da justiça divina. Toda a lei foi cumprida por meio de Jesus, o Messias. Contudo, Deus fez mais, além de colocar nossa culpa sobre os ombros inocentes do Salvador, ele tomou a justiça perfeita do seu Filho e colocou sobre todos o que recebem pela fé. Quando o Pai vê uma pessoa arrependida, ele a enxerga com a mesma igualdade de justiça que vê no Senhor Jesus. Assim nos tornamos justificados. Em vão, a graciosa oferta de perdão e de reconciliação concedida pelo sacrifício do Senhor Jesus tem sido desperdiçada por aqueles que desprezam a vida eterna oferecida por ele. Além disso, é perfeitamente possível que uma pessoa que conheceu o Evangelho experimentou o seu poder e a sua transformação, tornando-se salva pela graça de Deus, venha se perder ao passar a viver deliberadamente no pecado. Assim, a conquista da vida eterna não é prerrogativa irrevogável, mas está condicionada à obediência à palavra, à prática da fé e do temor constante ao Deus eterno. Aqueles que negligenciam esse conselho podem cair no erro da auto-engano e perder a preciosa oferta da salvação. O dia da salvação, a proposta do Altíssimo é prover perdão e salvação. É destinada ao ser humano hoje. Isso significa que o Senhor oferece ajuda e misericórdia, mas é preciso que aquele que ouve o seu apelo por meio do Evangelho atenda urgentemente a sua voz. Quem recusa protela a decisão de entregar a sua vida ao Salvador pode não ter uma nova chance adiante. Recomendáveis em tudo, levar a salvação aos que sofrem e exigem responsabilidade, fidelidade, perseverança, conduta ilibida. Portanto, aqueles que pregam o Evangelho devem viver de modo honroso, íntegro e digno, para que sejam referencial de Deus eterno neste mundo. Por isso, deve zelar para que nada manche seu testemunho nem escandalize as pessoas quando o exemplo pessoal não corresponde ao ensino que se prega. Ao invés de ser recomendável, esta pessoa se torna motivo de vergonha. Então, que nós tenhamos essa consciência de se reconciliar com Deus. Você pode ter feito o que for de errado, mas Deus sempre vê a gente com bons olhos. Então, você ainda está em tempo de buscar o Senhor Jesus, de se arrepender dos seus pecados e ser uma nova criatura e nascer de novo para Cristo. Que Deus lhe abençoe, que você tenha essa consciência de que sem Deus nós não somos nada e com Deus nós podemos tudo. Que você se reconcilie com Deus para que você tenha uma vida plena, uma vida abençoada, que você tenha a sua salvação. Quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso único Salvador, estamos garantindo a nossa salvação. Quando a gente tem obediência à palavra do Senhor, nós estamos garantindo a nossa salvação no céu. Então, que você pense nisso, que você tem que ter primeiramente Deus e depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você tem que louvar a Deus, você tem que buscar a presença de Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tem pessoas que amam mais o ser humano do que Deus. Não, você tem que amar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não tem pessoa mais importante na sua vida do que Deus.
Quando você tem Deus primeiramente na sua vida, as outras é só questão de tempo. Coloque Deus primeiramente na sua vida. Ame a Deus, busque a Deus de todo o coração. Louve a Deus, cante louvores ao Senhor, para que a sua vida venha a ser abençoada, a sua vida venha a ser plena. Deus não desampara ninguém. Deus dá sempre mantimento, saúde, paz, amor, prosperidade, fartura. Mas para isso a gente tem que ter a Deus, ser obediente à palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor, para que o nosso testemunho não seja ridicularizado. Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente obedece a palavra de Deus, Deus nos abençoa cada dia mais. Quando a gente age ao contrário, sem Deus, a gente só passa humilhação, vergonha, desprezo, tudo que não presta. Então, quer viver uma vida plena, abençoada, próspera, esbanjando saúde? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você está vivendo uma vida de sofrimento, de escassez, de pobreza, de miséria, é porque está faltando Deus na sua vida. Agradeça a Deus, acorde agradecendo a Deus por tudo na sua vida. Obrigada, meu Deus, por pão de cada dia. Obrigado pela água, obrigado pela saúde. Obrigado, Jesus, por mais esse dia abençoado que o Senhor nos proporciona. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai. Obrigado, Jesus, pela paz, pelo amor. Obrigado, Jesus, pelo dinheiro que ganho hoje. Obrigado, Jesus, pelas minhas contas pagas. Obrigado, Jesus, por tudo. Quando você passa a agradecer, Deus vai te abençoar cada vez mais. Quanto mais a gente agradece, mais coisa boa nos acontece. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida quando você aceitar Ele de todo o seu coração. Não pela metade, e sim de todo o seu coração. E vamos à palavra, vamos à oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e um pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Todos que crêem, digam amém, que assim seja, graças a Deus. Deus nos abençoe poderosamente, que nós tenhamos um dia abençoado, um dia próspero, um dia de portas abertas, que nós tenhamos mão abençoada, família protegida, bem multiplicado. Eu te amo em Cristo Jesus. Que a gente não tenha nada, que nós não tenhamos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que nós vivemos uma vida plena, abençoada, uma vida de prosperidade, de fartura, de ganhar dinheiro inesperado, de ter esbanjar saúde, de ter fartura na nossa casa, na nossa mesa, de ter contas pagas com sucesso e sobra de dinheiro, de ser pessoas abençoadas, de exalar o perfume do Senhor, ser amados por Cristo e por todos aqui na terra, ser aceito em nome de Jesus. E vamos orar sobre nossa vida. Senhor, entregamos a nossa vida, nossos caminhos nas tuas mãos, meu Pai. Arranca, Jesus, todo olho gordo, toda inveja, toda maldição hereditária. Se porventura, Senhor, foi feita alguma obra de macumbaria, que seja amarrada e repreendida em nome do Senhor Jesus. Arranca, Senhor, de toda da nossa vida, tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus, sai e não volta nunca mais. Senhor, abençoa nós da planta dos pés, do alto da cabeça, do alto da cabeça, a planta dos pés. Derrama chuvas de bênção sobre as nossas vidas, meu Deus. Ilumina os nossos caminhos, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai. Nos dá discernimento para que possamos prosseguir na vida, meu Pai. Que a gente venha viver um viés de sabedoria, de paz, de amor, de discernimento. Que a gente venha fazer o que te agrada, meu Deus. Que a gente venha viver o propósito que o Senhor nos preparou para nós, Senhor. Que possamos agradar a Ti, meu Pai, cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, meu Deus, a nossa vida. Abençoa a nossa casa. Abençoa a nossa família, meu Deus. Derrama chuvas de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso pão de cada dia, sobre a realização de nossos sonhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Ilumina todos os nossos caminhos, meu Pai. Abra as janelas do céu e derrama chuvas de bênçãos
Abre as portas em nosso favor, meu Pai, em nome de Jesus, que através de nós outras pessoas venham ser abençoadas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoa, Pai, o nosso dia de hoje. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos concede hoje. Obrigada pelas bênçãos nos preparadas hoje. Em nome de Jesus, essas bênçãos pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos profetizar sobre nossa vida. Eu sou abençoada, eu tenho casa abençoada, eu tenho família abençoada, eu tenho filhos abençoados. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade e fartura. Eu sou abençoada em todos os meus feitos. Onde eu coloco a planta dos meus pés é bênção, onde eu coloco as minhas mãos é bênção. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria, de prosperidade. Eu recebo dinheiro inesperado. Eu sou um imã por dinheiro inesperado. Eu vivo no universo de amor, de paz, de alegria. Tudo vem a mim com facilidade, glória e honra. Eu sou inteligente, eu sou próspera, eu sou aceita, eu sou abençoada. Eu sou feliz, eu sou amada. Eu sou uma bênção em forma de pessoa. Eu sou afortunada. Eu sou feliz. Amém. Glória a Deus. Que todos venham ter a sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Que nós tenhamos mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Eu te amo em Cristo Jesus. Fiquem na santa paz do Senhor. Tenha um dia extraordinário, um dia abençoado, um dia de muitas realizações, muitas oportunidades. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso, nós te amamos. Cheiro.